Opa, pessoal, boa tarde. Eu quero aqui demonstrar para vocês este novo recurso que foi implementado ao RP. Está aqui em estoque. Dentro da opção manutenção, nós temos agora um novo menu chamado estoque. Dentro dele, nós temos aqui a separação, que vocês já têm conhecimento dela, né? Que é o controle de separação, exclusivo para essa finalidade de controlar o fluxo de separações. E agora está sendo desenvolvido já com bastante coisa de pronto, e eu quero demonstrar o que já está pronto, o Stock Manager. Então, olha, para ter acesso ao Stock Manager, precisa fazer a liberação lá no cadastro dos usuários, tá? Deixa eu buscar aqui o cadastro do funcionário número 1. Precisamos ter aqui a liberação ao Stock Manager. Então, tem uma ação nova para ele. Se a empresa tiver várias lojas, para ter acesso ao monitoramento de outras lojas, precisa ser liberado a coluna Remote, tá? Que é para acesso remoto. Pois bem, vamos entender como que vai funcionar aqui o Stock Manager. O Stock Manager está sendo projetado para ser uma forma de gestão, monitoramento de todo o processo do Ape Stock. Tá? Então, dentro dele, nós vamos ter aqui o que nós batizamos aqui de estocômetro, né? Aí a abreviatura de como se fosse cronômetro, termômetro, né? Medição, aferição. Né? E aí nós colocamos o estoque para fazer esse trocadilho aí. Então, nós vamos chamar essa ferramenta aqui de estocômetro. Então, nós temos aqui o estocômetro, que vai ser aquele que vai fazer as aferições, apuração do processo aí do estoque. Eu vou colocar aqui, adotar aqui uma empresa que eu chamei aqui de Cidade Jardim, que nós temos aqui dados reais, tá? Eu posso colocar por período aqui, mas eu vou deixar a data atual. E vou pedir para atualizar o meu estocômetro. Tá, então, vamos entender o que o estocômetro apresenta aqui para nós. Nós temos aqui separação. Sempre que você vê aqui o fluxo do estocômetro em verde, quer dizer que o processo está bem adiantado. Então, ele vai ter aqui, basicamente, 4 colorações. A cinza, que quer dizer que o processo que é faltante ou não tem nada. Ele vai ter ele vermelho, que o processo está em estado crítico, né, não está num estado ali muito legal. Nós temos ele azul, que está no estado razoável, o processo. E nós temos ele na coloração verde, que o estado ou o andamento daquele processo está bom, tá? Está satisfatório até que complete o ciclo, que vai ficar verde. Então, quando o processo ele é concluído, aqui no meu estocômetro, eu tenho aqui, no caso, a expedição. Expedição, temos 26. Veja que não tem a palavra de. Isso quer dizer, e o arco está fechado, quer dizer que eu tive 26 expedições e elas foram concluídas, o processo de expedição está fechado. A mesma coisa nós temos aqui em conferência, tá? E assim vai. Olha o caso das separações. No caso da separação, se você observar, o meu arco ele está verde e eu tenho o status aqui, o indicativo de 28 de 31. Ou seja, 28 para 31 está faltando 3. Então, existe 3 separações ainda restantes. Né? E isso não está aqui no estado muito crítico. Devoluções, eu tenho 5 de 7. Está no estado razoável o processo das devoluções. Então, olha só, 5 de 7, falta 2 devoluções para serem realizadas. Tá? Balanço. Nós temos aqui 18 de 53. Esse balanço, eu quero trazer aqui para vocês o entendimento que é a conferência diária, tá? Não é o balanço geral. Os itens que devem ser feitos a conferência no dia, tá? Aqui embaixo nós temos as devoluções, que são produtos cancelados, removido de OS, alterado quantidades, ou demonstrações que foram estornadas, tá? Processos de devolução. E aqui nós temos demonstração de produto.
se tem produtos que foram retirados para demonstração que essa demonstração ainda não foi estornada. Tá? Então, seria apresentado aqui. Nesse caso, está zerado, neutro, porque não tem nenhuma demonstração em aberto. Eu quero aqui fazer uma ressalva também para essas 3 opções aqui. Eu vou retroceder aqui a data para ontem. Vou colocar aqui para ontem. Vou pedir para pegar aqui meu estocômetro. E essas informações não mudaram, elas permaneceram as mesmas. Por quê? Eu quero que você entenda o seguinte, que o estocômetro para balanço, devolução e demonstração, eles são sempre com base na data final. Ele não vai pegar o estocômetro por período, uma vez que o balanço, entende-se que o balanço é diário. A mesma coisa, o fluxo das devoluções são diários. Demonstração, entende-se que também são diários. Então, esses 3 indicativos, balanço, devolução e demonstração para o estocômetro, eles são diário e não faz aferição por período, tá? No caso, se eu mudasse aqui, olha, para o dia 16 ao dia 1º, seria levado em consideração para a aferição desses 3 indicadores o dia 16, certo? Bem, então vamos avançando aqui no nosso Stock Manager. Esse é o módulo do estocômetro. Vamos agora para o Stock Board. Dentro do Stock Board é um trocadilho aí de dashboard, que são indicativos através de gráficos, né? Então eu vou pedir aqui deixa eu avançar aqui novamente, deixa eu minimizar aqui. Bem, dentro do nosso aqui Stock Board, nós vamos ter separações, expedições, conferência e balanço diário. Então, são para esses módulos do Ape Stock que nós teremos aqui os dashboards. Tá? Então, vamos verificar todos esses dashboards, eles levam em consideração o período. Tá? Eu vou colocar de hoje, o análise de hoje aqui. Vamos entender como que vai funcionar cada dashboard. Nós temos aqui, que no caso não é o nosso trocadilho, o Stock Board, né? Nós temos aqui o análise de hoje, 32 separações, que é esse indicativo aqui. Itens não é produtos, tá? Itens que foram separados, uma vez que um produto eu posso separar muita coisa, então foram separados ali, ó, 107 itens. Tempo médio das separações. Esse tempo médio não é o tempo médio do item em questão, tá? Não é o tempo médio para separar um item, é um tempo médio da separação em si. Porque eu posso ter separação com item, mais 2 itens, 3 itens, 4 itens, enfim. Então é o tempo médio que está levando as minhas separações. Eu tive 32 separações e o meu tempo médio de separação está girando aqui em 2 minutos e 34 segundos. Essa medalhinha com esse produto aqui é o produto que mais teve quantidades separadas e não mais quantidades de separações, tá? Quantidades separadas, foram separadas 8 quantidades. Então eu posso ter um produto que foi separado uma única vez, mas aquilo me demandou muito tempo. Eram 100 unidades deles, tá? Então isso aqui não é a quantidade de vezes, mas a quantidade de itens separados. Por enquanto, aqui é o totalizador. Por enquanto aqui, bem, vamos avançando aqui. Aqui nós temos aqui alguns indicativos. Ó. Na fila, vou até pedir para atualizar de novo. Ó. Na fila para separação, nós temos um. Em processo de separação, nós temos um. Concluído, nós não temos nenhum. Entregue, né? Esse entregue, aqui tem um interessante entendermos algumas coisas aqui. Esse entregue é o que já passou pela expedição, uma vez que se separa a mercadoria e entrega-se no pacote na expedição. Entre o processo de concluído e entregue, há um vazio aqui. Esse vazio ele pode ser achado ou aferido quando você vir em expedição. Porque se você vir aqui em expedição, você vai encontrar o que está em processo de expedição. Ó. Tanto é que aqui já foi concluído. Ó. Aí ele vai vir
para cá que está em processo ou aguardando aqui a expedição. Tá? Então aqui, ó, na separação nós temos um na fila, um em processo, ou seja, de separação, que está sendo processado a separação, concluídos que já foram finalizado aquele processo e que está lá para ser, como se fala, está lá para ser expedido, tá? Então não tem nenhum que é o concluído, entregue e cancelado. Aqui eu tenho um indicativo de quantos, aqui eu tenho 32, ó, tá batendo certinho, quantos itens, quantas separações dessas foram para pedidos e quanto dessas foram para transferência. 24 para pedido, 7 para transferência. Aqui nós temos outro indicativo bem legal aqui embaixo, que é os estoquistas mais rápido. Tá? No caso aqui está sendo esse estoquista chamado Juan, que ele fez 70 separações. Aí você pode falar, mas Glenn só teve 32. De fato, porque aqui não é 70 separações em si, são 70 itens separados. Ele separou 70 itens num tempo aí que está acumulado esses 70 em 25 minutos e 45 segundos. E nós tivemos aqui a Bruna, que separou já 37 itens em 31 minutos. Então, você observa que o Juan, aliás, separou 30 em 25 minutos. E a Bruna, 37 em 31 minutos. Então, aí, o Juan é o mais rápido. Você pode acompanhar pelos íconezinhos, os ícones relógio. Então, tudo aqui tem um indicativozinho bem bonitinho. Aqui desse outro lado nós temos o destaque do Juan em termos de quantidade também, tá? Porque o Juan tanto separou mais, quanto ele foi mais rápido, quanto ele separou mais. Então, nós temos aqui as separações do Juan, que ele fez 65% dos itens separados, foi o Juan Pablo que fez aí essas separações. Então, estamos aqui destacando ele aqui. Eu quero só voltar aqui no estocômetro para apresentar para você um outro indicativo, que é o estoquista aqui embaixo. Ó. Esse estoquista aqui, na parte de baixo, ele está relacionado à quantidade de funcionários aptos a manusear o estoque e que estão online no momento. Então, veja que eu estou mais ou menos aqui no meio, né, 50% aí do meu efetivo está apto aí para manusear o estoque e apenas um está online no momento. Esse online é aberto o aplicativo. Se porventura o camarada minimizar o aplicativo e tiver ali no YouTube alguma coisa assim, ele fica como offline e você, através do estocômetro, sabe exatamente quantos estoquistas está com o aplicativo aberto naquele momento. Tá? Isso aqui é bem interessante. Então, nós vamos para cá. A expedição é basicamente o mesmo processo. Nós temos aqui a quantidade de expedições já realizada, itens expedidos, tempo médio das expedições, produto que mais foi expedido, na fila aguardando expedição, em processo de expedição e entregue, né, para o cliente. Dessas expedições, quantas foram de pedido, quantas foram de transferência, quem foi os conferencistas ali, os funcionários que foi mais ágil nas expedições, no caso o Juan também se destacando, aqui 48 itens expedidos em 2 minutos, né? Contra 37 itens da Bruna em 3 minutos. A expedição é um processo muito rápido, então não demanda, né? Tanto é que as informações são bem legais, ó, que separar leva-se mais tempo do que para se expedir, né? Então é bem interessante isso aqui. Vamos para cá. Conferência. Essas conferências são as conferências de mercadoria de compra, que vai adentrar no seu estoque. Então, nós temos aqui quantidade de conferências do dia 12, a quantidade de itens que foram conferidos, o tempo médio das conferências, o produto que teve mais conferências de entrada de mercadoria, que está na fila para ser conferido, que está em processo de conferência,
que foi concluído e que foi alocado. Então, veja que eu tive aqui concluído 12 e locado também 12. Então, quer dizer que todas as minhas notas, os meus produtos já foram endereçados para as suas locações. Aqui também nós temos o estoquista mais rápido, no caso, novamente, o Juan, né, que permanece como campeão também no processo aqui de conferência. Tá? E o mesmo processo aqui, 70% das conferências foi o Juan que realizou ela. E por fim, nós vamos aqui para o último módulo do estocômetro, que é o balanço diário, conferência dos balanços diários. Então nós temos aqui, para ser realizado, ou que já foi realizado, né, o conjunto de itens para balanços aqui, 58. Itens a ser conferidos são 46 itens nesse dia até agora. Nós temos aqui um indicativo muito legal que está com o polegar para baixo, né? O produto que mais teve divergência, que mais teve furo, por enquanto aqui está sendo esse silicone ultra, né? Que é o produto com maior erro, tá? Assim, com maior divergência de quantidades para baixo. Aqui nós temos na fila para ser conferido 40 itens a serem conferidos. Em processo, que já deu ali um início, 40 também, né? Então está na fila e que ao mesmo tempo aqui também já deu início de processo. Finalizado aqui nós temos 18 que já foram conferidos finalizados, né? Aqui interessante, legal, nós temos aqui quantidade de acertos. Então nós temos aqui 16 desses 18 finalizados aqui ou em processo, 16 acertos contra 2 erros. E aqui nós temos um destaque bem interessante, que é o prejuízo. O que é esse prejuízo? Glênio, seria que a quantidade de erros vezes o custo? Em certa parte, sim, mas não quer dizer bem isso, porque eu posso ter erros que foram para cima, ou seja, a pessoa conferiu mais do que tinha no sistema. E o prejuízo é o montante do que teve para baixo. Um exemplo, esse silicone era para ter 8 no sistema e foram conferidos 4. Então, quer dizer que eu tive um prejuízo de 4 itens. O sistema calcula o custo daqueles produtos e lhe apresenta aqui. Então, atualmente, na minha conferência, está me dando aí um prejuízo de R$ 78,56. Então, esse é o Stock Board, tá? Já está em projeto aí o Stock Report e o Stock Chat, tá? Que mais ou menos, em breve nós teremos aí mais videoaulas prosseguindo aqui no Stock Management.